Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Coração em Movimento. Hoje, uma felicidade enorme estar aqui com essa pessoa maravilhosa que eu conheço há alguns anos, a doutora Josi, minha sócia da MetaSense, querida amiga, médica da minha mãe. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o coração sem o cardiologista, né? Então, é possível cuidar bem do coração sem necessariamente fazer uma avaliação, uma consulta ao cardiologista? Então é isso que a gente vai conversar hoje, bate-papo sobre isso, sobre saúde. É uma alegria enorme. Então a Josi, né, médica clínica, formada em medicina pela Unicamp, residência em clínica médica pela Unicamp, título de especialista em clínica médica. Paulista, em Brasília, 14 anos. Prazer enorme. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Já era uma vontade nossa, né, fazer isso. E então, sempre falar sobre saúde, na verdade, é prazeroso. Ainda mais como cardiologista, né? Porque hoje acho que toda a nosso foco em medicina está muito voltado para a saúde do coração, né? São as doenças que matam muito, então a gente quer cuidar antes mesmo do cardiologista cuidar. Então, muito obrigada por estar aqui, me dando a chance de conversar com um cardiologista sobre a saúde do coração. Então vamos lá, então eu queria que você falasse, é possível realmente o cuidado do coração sem um cardiologista, né? Sim, claro que é. Eu sou uma grande defensora da clínica médica, né? Eu sou clínica médica mesmo, assim. Eu já tive muita vontade de ser geriatra, então, porque hoje eu atendo muito idoso, mas a clínica médica é realmente a minha paixão. Então, a geriatria, claro, permeia muito a minha prática hoje, mas a clínica médica é realmente o que eu gosto de fazer. Que, na verdade, é atender o adulto e poder fazer a prevenção dele para que ele não adoeça, né? Então, acho que hoje a gente tem como fazer medicina e permitir que uma pessoa envelheça sem adoecer, sem tomar uma lista de remédios, né? Vivendo com qualidade, gozando dessa expectativa de vida tão grande que a gente tem hoje. Então, é possível sim. Antes mesmo, né? Assim, a gente começa cuidando da saúde desde sempre, né? A gente tem cuidado com a saúde dos nossos bebezinhos, das nossas crianças, hoje dos nossos adolescentes, e o adulto jovem às vezes se descuida, até porque tá numa fase da vida ali muito de correria profissional, de filhos pequenos, né? De casamento recente. Então ele começa a pensar às vezes no cuidado da saúde já lá perto dos 50, 60 anos, né? Então é comum dizer, eu posso ir a um geriatra tendo 40 e poucos anos? Na verdade, a gente precisa ir sempre ao médico. É claro que à medida que eu vou ficando mais velho, eu vou mais vezes, né? Então, eu percebo que hoje as pessoas procuram tarde o médico, né? Já quando elas estão com algum problema, quando na verdade o que a gente quer, você como cardiologista também faz prevenção, quer que os pacientes apareçam mais cedo no consultório para ter mais chance de envelhecer bem sem adoecer, não é isso? É isso. É interessante o que você falou, que isso na cardiologia, a gente usa muito isso para o colesterol, né? Então a gente sabe que o LDL, que é um fator de risco consagrado para a doença aterosclerótica, o tempo de exposição ao LDL alto é o que importa, né? Não é necessariamente o valor isoladamente do LDL, mas quanto tempo que eu fiquei com o meu LDL exposto a um LDL alto durante a minha vida, né? Então, é mais ou menos o que você falou, né? Então, a prevenção, ela começa desde que eu nasci, na verdade, né? Eu começo a envelhecer e se eu conseguir me preparar, né, para um envelhecimento saudável, com certeza isso vai me trazer grandes frutos lá na frente e tal, para uma velhice melhor, né? E essa questão do LDL é muito interessante porque nós, como clínicos, temos uma responsabilidade muito grande nisso, né? É muito comum a gente pegar o paciente que vem, tem uma alteraçãozinha de colesterol, né? Minimizando esse problema,
né? E muitos colegas também, às vezes, evitando o tratamento ou deixando para lá nas costas do paciente, adiando, né? Sim. Quando a gente já poderia estar intervindo, já poderia estar tratando, já tá não tratando medicamentosamente às vezes, né? Claro que isso hoje é uma necessidade grande, mas às vezes orientando adequadamente, porque às vezes na cabeça dele ele toma 3 meses, vê o colesterol baixar e aí tá bom, né? Então ele não entende que na verdade não é simplesmente ver o colesterol baixar que resolveu o problema dele, é mantê-lo baixo para que aquilo não, né, faça uma placa crescer na artéria dele e tudo mais. Então, eu acho que o clínico tem esse papel hoje de prevenção primária, né, que a gente chama muito importante, às vezes até mais do que o cardiologista. Porque eu entendo de medicina, o clínico tem que estar fazendo essa prevenção e o cardiologista já tem que estar cuidando da doença do coração. Então, eu sempre digo para os pacientes, hoje a gente passa muito mais tempo da vida envelhecendo, né? Porque a gente começa a envelhecer ali aos 40, 45 e tem uma expectativa de vida muito longa. Então, hoje a gente vai passar muito mais tempo na nossa vida envelhecendo. Então, para isso, né, eu faço sempre uma analogia com a questão financeira. A gente fica muito preocupado em aposentar, em ter uma previdência privada, uma boa aposentadoria. Então, a gente fica muito focado, às vezes, nessa questão financeira. E com a saúde, a gente precisa fazer o mesmo raciocínio. Eu preciso investir na saúde para que ela dure até os meus 100 anos, 100 e poucos anos, 90 e tantos anos. Então, eu tenho que fazer esse investimento na minha saúde, eu tenho que fazer uma poupança de saúde de alguma forma. Hoje a gente sabe que a melhor forma de poupar, né, o que dá melhor rendimento é a atividade física, mas não é só isso. Eu também tenho que estar de olho nos meus exames, fazer um check-up, ver a minha parte metabólica. São muitas coisas que hoje a gente detecta que estão escondidas, né? A gente só consegue perceber por um exame, porque exatamente é esse a nossa vontade, é prevenir. Então, a questão da prevenção, eu não vou esperar nada aparecer, eu tenho que buscar, eu tenho que analisar, eu tenho que olhar para dizer, olha, isso aqui é algo que eu vou modificar para você não adoecer. Então, o nosso estilo de vida hoje, a gente vê paciente de 30 e poucos anos, não começou a envelhecer, mas está levando um estilo de vida péssimo, um nível de estresse lá em cima, sedentário, circunferência abdominal aumentada. Então, esse paciente não está envelhecendo ainda, mas ele, na corrida do envelhecimento, ele vai sair lá naquele pelotão de trás. Né? Então, eu sempre, chegar, né? Exatamente, sempre digo, se a corrida do envelhecimento, né, ela vai acontecer, que eu saia do pelotão da frente, que é aqueles que já estão preparados e vão ter mais chance de chegar bem lá no futuro, né? Então, excelente. Isso que você falou tem muito a ver com a medicina do estilo de vida, né, que é uma medicina que surgiu há relativamente pouco tempo, né, e que realmente é mais ou menos isso, ver o paciente como um todo, né, avalia a parte social, espiritual, né, sono, alimentação, exercício, né, e realmente faz muito sentido, assim, a gente adotar essas práticas no nosso dia a dia ali de consultório, né, porque não adianta o paciente estar bem da pressão e estar mal da depressão, né, estar bem da alimentação e estar mal de questões de estresse no trabalho e tal, tá ansioso, né, é super importante. E você é uma pessoa que faz isso com maestria, assim, né? Eu acho que a clínica médica é assim, a gente realmente tem esse olhar mais amplo, né? Mais integral, né? Embora o nome hoje na medicina, né? A medicina integral gere um pouquinho de ansiedade aí em relação a essa questão integrativa e tudo mais, mas eu acho que a medicina que vê o paciente como um todo, a medicina do estilo de vida, que vê todos os pilares de saúde, vai ter que se ampliar, é um conhecimento que vai ter que ser de todos os médicos, porque ainda mais com inteligência artificial, o conhecimento ficou muito mais fácil de ser adquirido, protocolos, né, você com a IA, você consegue saber o que de mais atual está sendo feito em relação àquela doença. E é nosso papel, e além disso, na verdade, né, tentar integrar tudo isso, a inteligência artificial não consegue fazer, essa coisa do olho no olho, né, de entender o paciente, como é que ele tá, se ele tá feliz, se ele tá infeliz, dele poder estar no consultório médico relaxado, né, para que ele se sinta à vontade para poder falar, para poder se abrir, né, e às vezes isso não é numa consulta, precisa de 2 ou 3 para que você realmente estabeleça o vínculo. Então,
não tem como separar, né? É impossível. Você consegue separar na sua prática não clínica tem o como. paciente, só olhar o coração dele ou só o e sistema cardiovascular? Não tem como. não tem como. Né? Ele está passando por um problema pessoal ou ele está deprimido, sem tratamento, né? E a depressão, as questões emocionais, elas são muito... passam às vezes muito despercebidas, né? Porque hoje, falar em estresse, em ansiedade, é como se todo mundo tivesse que passar por isso. E não é bem assim. Estresse todo mundo passa, mas ansiedade, né? É como eu tô gerenciando esse estresse. Então, as pessoas, elas mesmas se confundem nisso. E aí ela precisa da nossa ajuda para poder desembaralhar tudo isso, para poder entender o que ela tá passando, né? Então, eu penso assim, acho que por mais que a clínica médica tenha essa facilidade, porque na verdade a clínica médica não é que ela tenha facilidade de lidar com tudo, né? É que no dia a dia básico, a gente vai conseguir manejar aquelas coisas mais corriqueiras, né? E vai precisar do especialista quando aquilo excede a sua competência e você precisa que o especialista dê aquela última palavra, trabalhe junto com você, né? Então, também tem isso, né? Você não tá sozinha mais como médico. Hoje é impossível você não ter companheiros, não ter colegas médicos com quem você vai fazer uma troca, né? Pedir uma ajuda num caso, não tem, né? Hoje a medicina avançou muito tecnicamente, eu acho que a gente tem que ter essa relação com os colegas, né? Para poder discutir, para poder pedir ajuda, né? Eu nunca tive problema com isso. Então, eu acho que a clínica, ela é básica, né? Ela devia ser uma especialidade hoje em dia muito mais requisitada, muito mais desenvolvida, né? Muito mais valorizada, porque tem isso mesmo, né? Essa questão da valorização. Você falou de uma coisa, eu lembrei porque no nosso sistema de saúde tradicional aqui do Brasil e tal, e em muitos outros lugares, né? A medicina é um pouco descentralizada, né? Então você está com problema de coração, você vai no cardiologista, você está com problema de estômago, você vai no gastro. E em outros lugares do mundo, né, Noruega acho que é um exemplo disso, você tem um médico seu, que você vai nele a sua vida praticamente inteira. Ele é o seu médico de referência, ele vai conseguir te avaliar de um modo completo, como você estava falando, como um clínico mesmo, e ele comanda as avaliações de especialidades que você precisa. Então você primeiramente vai nele, ele te avalia e te encaminha, se for necessário, para uma avaliação com algum especialista. Esse mas é o mundo ideal, né? Referenciado de volta para o médico tutor, gerente, né? Por assim dizer, né? Um médico da família, um médico que realmente assume o controle. Os outros, o especialista, é para, né, dar uma opinião acerca daquele problema e devolver, né? E o médico continua coordenando o cuidado. É muito comum, né, como clínica, pegar pacientes que me procuram exatamente para fazer essa centralização e aí a gente junta receitas e tem remédio repetido. Então, por exemplo, está tomando simvastatina e rosuvastatina, porque um prescreveu sim, o outro prescreveu rosuva, então, e ele está usando duas sem comando, né? Exatamente, porque o outro, né, falta realmente alguém que integre, que olhe todas as medicações que o senhor está usando, né? Traz a caixinha aqui, vamos ver. Porque é isso, para ele, pra gente é óbvio que é a mesma classe medicamentosa, mas para ele é só parecido. Sim. Né? Então, confusão de medicamentos. Então é fundamental, assim, o paciente precisa ter um médico para chamar de seu. Né? Para chamar de seu, Acho que essa frase é sua. Essa frase é minha. Mas ele precisa ter um médico que gerencie o cuidado da saúde dele, principalmente quando ele tem comorbidades, né? É claro, se ele é um paciente cardiopata, quem vai fazer essa centralização do cuidado? O cardiologista, né? É mais óbvio que seja o cardiologista. É um diabético muito grave, cheio de complicações, um bom endocrinologista. Mas o clínico, né? Então, ele tem uma hipertensão, mas não tem complicação no coração. Ele tem um pré-diabetes, ele tem uma alteração de colesterol. Então, é um paciente que se beneficia demais, né, de alguém que consiga conduzir tudo isso sem ter que dividir em vários médicos, né? Então, sim, eu amo, né? A clínica, mas sou suspeito para falar, mas
É uma coisa que me incomoda, é aquele conceito de que o médico que é bom é o médico que pede muito exame. O que você acha sobre isso, assim? Isso eu acho que hoje o pedido de exame, ele vem muito porque na correria, né, você pedir um monte de exame, parece que você está fazendo alguma coisa. Porque o que dá trabalho é sentar e escutar, né? Quem que escuta hoje em dia? Né? Quem que escuta o outro de verdade? De sentar aqui e dizer, olha, agora eu tô aqui só para te escutar, né? Não importa o que está acontecendo lá fora, quantos pacientes estão esperando, você tem que buscar menino na escola, né? Por isso que a gente precisa organizar a nossa rotina, por isso que a gente precisa ter tempo decente para atender um paciente. Porque a medicina é a escuta. Então, pedir exame dá para o paciente a impressão de que a gente está fazendo um monte de coisa, mas na verdade a gente não está, a gente só está empurrando ele para uma próxima consulta, em que ele vai voltar com aquele montão de exame, a gente vai olhar os exames sem olhar na cara dele e dizer, tá tudo bem, ou tome esse remédio, ou volte daqui a 1 ano. Entende? Então, isso é difícil fazer o paciente entender, que um monte de exame não significa que ele está sendo bem visto, né? Porque ele acha que ele tá com já saúde que eu tô também, olhando né? a cabeça, o coração, o pulmão, o rim, o dedão do pé, nossa, não passou nada. E Sim. às vezes passou tudo, né? Porque ninguém juntou aquilo, ninguém olhou aquilo com cuidado, né? Então, ele foi submetido a um monte de exame desnecessário, sem que, na verdade, ele tenha tido, às vezes, um diagnóstico correto, ou um tratamento correto, porque para tratar a maior parte das doenças, a gente não precisa, às vezes, de exame, a gente precisa de orientação, a gente precisa mudar hábito, isso dá um trabalhão danado, tanto para o médico, quanto para o paciente que recebe aquilo e diz, vou ter que mudar, então não tá fácil. Então, é isso, a gente hoje vive essa medicina mascarada, né, de que um monte de exame, claro que exames facilitam a nossa vida, sem dúvida nenhuma. Exames bem indicados, né? Mas bem indicados, né? A gente aprende na faculdade que, eu tinha um professor que dizia que 90% do diagnóstico vem da anamnese, vem da história, né? Vem de deixar o paciente falar, de fazer as perguntas certas, né? E só uma pequena parte vem dos exames complementares ou do exame físico, né? Então, assim, exame complementar é auxílio diagnóstico, né? Não faz o diagnóstico. Então, convencer o paciente disso às vezes já é difícil, né? A gente já gasta ali uns 15 minutos para ele entender desse exagero, que esse exagero não é bom. Às vezes ele entende. O idoso, por exemplo, ele tá tão cansado de fazer exame, né? Ele tem uma rotina tão pesada, faz exame disso, faz exame daquilo. Ele praticamente gasta a semana dele indo várias vezes, né? A médico, a terapias adicionais. Então, ele tem esse entendimento, ele consegue valorizar melhor, né, o médico que às vezes diz, vamos reduzir isso, vamos dar um passo atrás, vamos tentar, né, tirar um pouco de remédio quando possível, fazer um pouco menos de exame, vamos tentar centralizar um pouquinho seu cuidado. Aí ele diz, amém, né, encontrei alguém que vai me ajudar a não ter que ir tantas consultas e tantos remédios e tudo mais. Mas o jovem, às vezes, ele tem mais dificuldade, ele tem essa ideia de que mais exames é mais cuidado. É mais qualidade, que pode ser o contrário, né? Perdão. Uma coisa que às vezes na faculdade, no começo da carreira a gente acaba escutando bastante, que é em relação à prevenção, né? Às vezes, será se eu preciso fazer uma prevenção primária ou se é melhor eu esperar que eu tenha algum sintoma para então procurar um médico, né? Então, muitas vezes, eu não sei se provavelmente por essa questão de pedir exames demais e exames desnecessários, às vezes a gente ficava com a impressão de que eu estava fazendo um overdiagnóstico, né? Então, o paciente procurava por uma queixa X, eu acabava pedindo milhões de exames e descobria outras coisas, acabava tratando essas outras coisas, mas a qualidade de vida do paciente piorava, eu acrescentava medicações novas, tinha um custo, efeitos colaterais. Então, muitas vezes a gente ficava com a impressão de que o excesso, né, de busca por um diagnóstico não seria uma coisa legal, né? Quem procura acha.
Mas acho que isso para determinadas patologias, principalmente as patologias de maior prevalência na população, é extremamente salutar, né? Então, você avaliar a sua pressão, né? Sua Avaliar a sua glicemia. glicemia. Claro que você não vai precisar pedir exame de PET para a população toda, né? Para pesquisar tumores e tudo mais. Mas acho que fala um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade de uma prevenção, né? Um check-up bem feito, um check-up direcionado para a vida daquela pessoa, né? Mas eu acho que esse excesso, né, de diagnosticar demais, de tratar demais, vem exatamente quando você pulveriza demais, né? Então, assim, não pulveriza, não é essa a palavra, mas você atira para todos os lados, né? Então, vamos olhar da cabeça aos pés, né? A gente entra nessa ideia do paciente de que precisa fazer muito exame. E hoje existe protocolo para tudo. Não vou fazer ultrassom de tireoide em todo mundo, não vou fazer, né, mamografia tão precoce, mas também não tardia. Então, assim, existe protocolo. Então, você, lógico, precisa ter conhecimento técnico, você precisa estar se atualizando, né, do que é importante e do que não é importante fazer. E ter bom senso. Ter bom senso, entender aquele paciente, né? Porque tem pacientes também que tem um perfil mais preocupado. Então, é um paciente que talvez você às vezes vai ter que gastar mais tempo conversando, né? Às vezes ele quer, porque quer, né, ser mais visto. Então, assim, às vezes você vai adiantar um pouquinho a rotina dele, né, por uma preocupação. Então, por exemplo, ele tem um caso na família, aquilo, você não vai pedir só porque ele quer, mas às vezes tem um antecedente que é pertinente. Então, eu faria daqui 5 anos, vamos adiantar um pouquinho. Então, cada paciente é único, mas eu acho que quando você olha para aquele paciente, entende a necessidade dele, você não vai atirar para todos os lados, né? Então, atirar para todos os lados é o caminho mais fácil. O que o senhor quer que eu peça? Então, vamos lá, vamos pedir, né? Então, explicar para ele, olha, isso não faz sentido a gente fazer, né? Corre o risco de eu achar alguma coisa, enfiar uma agulha aí desnecessariamente, né? Então, assim, vai muito da gente conseguir conversar com esse paciente, ter tempo para fazê-lo entender, porque pra gente pode ser óbvio, porque já tá ali na cabeça, sedimentado, mas para ele, se eu também não passo direito, fica parecendo que eu tô negando alguma coisa, né? Que eu tô dizendo para ele, não, isso aí é bobagem. Então não é bobagem, deixa eu te explicar, qual que é a sua preocupação, né? Por que você quer fazer esse exame? Vamos tentar entender? Então vamos tentar entender por que a gente não vai fazer agora. Então, é claro que quem procura acha, né? No sentido bom da palavra, é bom você achar problemas antes que eles viram problemas. Então você tem que procurar, de fato. Hoje é o que a gente faz, né? Eu quero procurar e achar alterações as quais eu possa modificar antes que aquela pessoa adoeça. Mas também atirar para todos os lados, realmente, vou achar coisa desnecessária, vou submeter paciente a exame, procedimento desnecessário, e ele às vezes vai sair pior do que entrou, né? Então eu acho que é conhecimento aliado com bom senso, né? Aliado com escuta. Então, acho que a gente não tem como só querer ser bom tecnicamente ou só querer ser bom da conversa, do vínculo. Tem que ter as coisas alinhadas, né? Porque também ser só acolher e gerenciar bem aquele paciente do ponto de vista de conexão, né? E não ter competência, você também vai errar. Né, vai dar medicações que não tem comprovação, porque tem isso também, né? Então, assim, hoje é o que a gente vê às vezes, né? Médicos que têm muito bom vínculo com o paciente, mas que oferecem para ele também medicina de qualidade muito ruim, sem embasamento científico nenhum. Então, tem que ter equilíbrio, né? Eu nem posso só querer fazer o que o paciente quer que eu faça, né? Tomar um sorinho que vai deixar ele fantástico, né? E não ter ali nenhum respaldo técnico e nem também ser só técnico e não fazer o paciente acreditar no que você fala. Então, é o equilíbrio, é o que a inteligência artificial não dá pra... Ela vem para nos ajudar, mas ela não faz o nosso trabalho, né? Não faz o trabalho de ninguém, ela vem para ajudar, para tornar ele mais respaldado. Mas esse bom senso, só o ser humano é capaz de ter, eu acho. Escutativa, né? Individualização do cuidado, né? Saber o que a pessoa, quem a pessoa realmente é, né?
como são os hábitos dela. Quando você acompanha um paciente muito tempo, né, eu digo às vezes para o paciente, é importante a gente ter o mesmo médico, ter um médico para chamar de seu, porque tem paciente que às vezes entra no consultório que você já sabe se ele tá bem, se ele não tá bem, né? Então, de olhar a carinha, você já consegue, às vezes, saber como é que aquela consulta vai andar, se aquele paciente tá num bom dia, não tá num bom dia, você conhece a família, você já sabe a dinâmica familiar daquele paciente, né? Ora vem um filho, ora vem outro, então você vai conhecendo como é que são aquelas relações, né? Então, é isso, o acompanhamento médico demanda tempo, demanda, né, várias consultas também, né? Então, assim, fazer uma consulta ocasional, e eu vejo isso às vezes o paciente, né? Ele vai um ano no cardiologista, depois ele vai no outro ano no outro médico, porque fulano falou que é bom, entendeu? Então, aquele ali não acertou aquele remédio, eu vou naquele outro que a vizinha falou que acertou muito com ela. Então, não é isso, porque às vezes a gente, nesse andar com o paciente, às vezes a gente acerta, né, uma conduta, uma medicação que vai muito bem, a outra, às vezes, nem tanto, mas é nessa conversa que a gente vai ajustando, né, então às vezes o paciente não entende, ele vai, o médico prescreveu uma medicação, não deu certo, aí ele vai em outro, prescreve outro, não dá certo, aí ele vai em outro, não dá certo, então ninguém resolve o problema dele, não resolve dessa forma, porque ninguém consegue nem entender o problema dele, porque cada hora é uma história nova, então assim, a gente precisa ver a evolução ao longo do tempo, precisa conhecer esse paciente, precisa saber o que já deu certo e o que já deu errado. Então, esse paciente também que pula de galho em galho, também é um paciente que está descuidado, ele pode ir sempre no médico, mas será que ele está cuidado? Porque cada hora um fala uma coisa, cada hora um muda o tratamento dele, a receita começa tudo de novo, efeito colateral, então uma coisa dá certo, outra não dá. E aí ele não se sente também cuidado, né? Cuidado, não está cuidado, exatamente. Né? O clínico, né, ele tem a vantagem de que você vê o paciente em todas as faixas etárias, né? Desde a... Só não pega ali, acho que a pediatria, né? Mas... pediatria não dá pra pegar, mas às vezes o adolescente, que é uma área também, né? O adolescente, ele tem especialistas, né, de adolescente, mas às vezes o adolescente também não tem nenhuma demanda, né, necessária, né, a mãe tá angustiada ali, quer ver, quer entender se tá tudo certinho, tem ajustes, né, então o adolescente precisa sempre de um ajuste de estilo de vida, alguém que saiba também conversar com ele, então assim, às vezes vem a mãe, vem o filho, vem o pai, né, então a gente às vezes vai conhecendo a família toda, e isso é muito gostoso, né, legal. Vai atendendo o pai e a mãe dos amigos também, sim, ó, né, minha mãe. Então... é um privilégio, eu me sinto privilegiada, não escolheria. Eu já tive crises, tá, Carlos? Eu já tive crise, porque como eu sempre gostei muito de atender idoso, então eu já tive essa crise, preciso fazer geriatria, preciso ser geriatra, né? Mas à medida que eu fui fazendo clínica médica mesmo, né? Não só atendendo idoso, mas atendendo jovem, vendo como pode ser poderoso esse bom atendimento no paciente, assim, nessa sua trajetória de vida, eu fui me apaixonando mesmo, né? E fui entendendo que, na verdade, não era só a geriatria que eu gostava, né? Eu gosto da clínica médica como um todo. Eu gosto de ver o paciente envelhecer. Então, passear com ele, né? Eu já tenho 20 anos, 22 anos de formada. Mas estou em Brasília há 15, mas eu tenho pacientes de 15 anos. Né? Então, pacientes que, sei lá, tinham 65 anos, estavam ótimos, né? Hoje tem 80. Então, já, né? Foi uma década e meia aí de vida e a gente envelhece uma década e meia. Então, muitas surpresas podem ter acontecido. Então, pacientes que antes eu pegava, saudáveis, vinham, conversava. Hoje eu atendo pacientes com demência, que já não conversam mais comigo, né? Então, é muito rico, né? É muito, muito gostoso fazer clínica médica, ter essa oportunidade de seguir pacientes tanto tempo durante a vida deles, né? Eu espero ainda ter bastante, né? Com certeza. Você segue, assim, algum modelo de check-up, assim, igual quando você tiver 30 anos, você precisa vir, a gente precisa fazer isso, aos 40, aos 50, acho que dá pra gente pegar, assim, mais ou menos... de acordo com a idade do paciente, né, um parâmetro de avaliação. Claro que tem as outras comorbidades, né, tem paciente de 20, 30 anos que
que tem comorbidades. Isso, tem antecedentes familiares. Sérias, assim, né? Hoje, por exemplo, tem que fazer glicemia se tem antecedente familiar a partir dos 35, né? Se tem sobrepeso. Esses protocolos mudam também. Então, a impressão que eu tenho é que eles estão ficando cada vez mais adiantados, né? A gente está começando a fazer rotina de envelhecimento e de prevenção cada vez mais cedo. E isso tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Colonoscopia. Quando eu me formei, a gente nem fazia só se tivesse antecedente familiar positivo. Depois, colonoscopia para todo mundo que tem mais de 50. Hoje, colonoscopia para quem tem mais de 45, né? E já querendo puxar para os 40, porque a gente já vê pacientes com câncer de intestino antes dos 45. Então, o nosso estilo de vida vai puxando isso. E eu trago isso também para o check-up. Então, por mais que a gente tenha protocolos, você pega um paciente de 30 anos que está fazendo exercício, você tem que fazer uma boa anamnese, está se alimentando bem, está dormindo adequadamente. Não é um paciente que precisa ficar voltando no seu consultório várias vezes. Agora, pega um de 30 anos, né? Dorme 5 horas por noite, tá? Ganhando peso, nível de estresse lá em cima. É um paciente que você vai olhar com mais cuidado, você vai fazer mais coisas, né? Você vai fazer mais exames nele, provavelmente. Vai olhar mais coisas. E vai aparecer mais coisas. E talvez você tenha que olhar outras, né? Mas acho que o grande papel nosso não é nem isso. É realmente fazer esse paciente entender que se ele não se modificar, ele vai adoecer, né? Porque às vezes pensar daqui 10, 15, 20 anos é muito difícil para uma pessoa que está numa situação ali, né, de uma demanda muito grande profissional ou pessoal, ou passando por uma questão, né, pessoal mesmo. Então, fazer ele entender que ele precisa cuidar agora para aproveitar a vida, né, para não adoecer daqui 1 década, 2 ou 3, às vezes é difícil para ele, né, modificar. E o nosso papel, acho que mais difícil hoje em dia é motivar o paciente a mudar estilo de vida, né? Esse é o nosso grande desafio como médico. E hoje como é que você vê a medicina, assim, primeiro, se a medicina que você vê hoje é a medicina que você via quando você se formou ali, nos primeiros anos, como é que é a sua realização pessoal quando você atende o paciente, se isso é igual, sempre foi assim, se você foi se desenvolvendo nesse sentido. Você sabe quando eu saí... Você é uma médica muito humana, né? A gente que conhece você mais próximo. Quando eu saí da residência, eu prestei um concurso para ser médica de família. Passei, mas eu ainda precisava terminar 2 meses da residência, então eu não assumi, porque eu não quis deixar minha dupla de residência terminar os rodízios sozinha, né? Então, também estava começando a minha vida profissional, já dava plantão, mas trabalhar mesmo... e aí mas era esse meu sonho, né? Meu sonho era trabalhar no SUS, né? Então eu ainda tenho um amor. Hoje eu não faço mais. A gente faz uma medicina privilegiada, uma medicina privada, né? Então eu tenho acesso a exames, eu tenho acesso a pacientes que podem comprar suas medicações, né? Podem pagar a minha consulta. Então eu vivo uma situação muito privilegiada, mas nem sempre foi assim, né? Então assim, a gente também... Eu acho que a gente sai realmente mais idealista, a gente tem idade ali, a gente tá ainda aprendendo. Então, é natural que esse processo que a gente vá amadurecendo ao longo do caminho, né? Então, hoje eu já tenho 2 filhos, não posso ficar dando um monte de plantão, não posso, né? A gente tem menos tolerância em trabalhar, de repente, num serviço público e ter toda a dificuldade de lidar com a falta de material, com a falta de exame, né? Isso é muito desgastante. Então, a gente fica muito mais sujeito a fazer um burnout, a adoecer, né? Porque medicina pública, né, ela exige muito mais de você do que a medicina privada que a gente faz hoje. Então, claro que a gente está numa situação hoje mais privilegiada, né? Então, nem sempre foi assim, né? A gente já trabalhou no SUS, a gente já trabalhou nessas condições, mas você vai ficando mais velho, né? A sua vida familiar tem que ser priorizada também, né? Porque é isso, se a gente promove saúde, a gente tem que promover a saúde em si mesmo. Então, foi pensando nisso, né? Em ter mais qualidade de vida, que eu me direcionei para o atendimento hoje privado. Mas já fiz serviço público, já dei um plantão, mas a vida foi
trazendo essa necessidade. Já teve o tempo de se decepcionar com a medicina também, eu acho. Acho que, não sei se você já passou por isso, mas de repente trabalhar e não se ver motivado, atendendo um montão de gente, não dando a medicina que você quer, por aquela demanda, aquela correria, um atrás do outro. Isso é muito ruim, né? Chega uma hora que você diz, será que isso vale a pena? Será que não era melhor eu abrir uma loja, eu empreender em outro lugar, né? Porque... E hoje, podendo fazer um atendimento mais longo, consultas mais longas, consultório, tudo arrumadinho, tudo funciona direitinho, claro, a medicina ficou muito mais prazerosa. Mas eu já tive a minha fase de dizer, será que é isso mesmo? Né? Me dediquei tanto, estudei, gosto tanto, mas não tô feliz. Então eu já tive uma fase de não ficar feliz com a medicina. Mas não hoje. Hoje eu faço a medicina que eu tenho vontade de fazer, que eu sempre tive vontade e que eu me realizo, entende? E que eu consigo equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional, né? E como é que você vê, assim, os próximos 10 anos, tanto do ponto de vista de medicina mesmo, para onde que a gente deve caminhar, mais ainda para essa parte de prevenção, de cuidado individualizado, ou você acha que a inteligência artificial vai entrar forte nisso daí, o médico vai perder um pouco o seu espaço ali de diagnóstico? Eu acho que a gente vai ter que modificar o jeito como a gente trabalha, né? Essa coisa de a gente achar que a gente é detentor do conhecimento e por isso só o paciente vai procurar a gente, porque a gente sabe a resposta daquele problema, né? Isso eu acho que a inteligência artificial vem para nos ajudar nessa questão de diagnóstico, de protocolos, de como agir, né? De maneira mais rápida, mais né? Aumentando a nossa chance de acerto, mas essa é uma medicina, né, que a inteligência artificial, eu acho que ela ajuda muito o paciente com diagnóstico, né, o paciente doente, então já tem um problema, então qual a melhor forma de agir, qual o melhor protocolo para seguir nesse momento para ter mais chance de êxito, né, mas a medicina grande, o grosso da medicina que a gente faz é essa medicina da orientação, né, a medicina vamos checar isso aqui, vamos ver o que a gente pode melhorar. É esse apoio que a gente dá para o paciente viver melhor. E isso eu acho que a inteligência artificial não consegue falar. Por mais que você digite lá no chat GPT, né? Ele vai te dar os pilares lá da medicina de estilo de vida, mas você não consegue sozinho, né? Hoje a gente sabe, emagrecimento, por exemplo. Quem tem mais chance de se manter magro? Aquele que está mais em contato com o nutricionista, com o médico, porque a gente precisa do outro para nos apoiar ou dizer, não vá por esse caminho, vá por esse, né? Não é só ler. Então, assim, eu preciso do coleguinha, do apoio do médico ou da outra especialidade para poder seguir meu tratamento. Entende? Seguir meu tratamento, não. Seguir um estilo de vida saudável. Então, não adianta só você ler. Se fosse assim, ninguém ganhava peso, ninguém ficava dormindo mal, ninguém comia fast food, né? Porque não é questão de conhecimento. Então, esse apoio que o médico consegue dar, nenhuma inteligência artificial consegue dar. Então, eu acho que ela vai nos ajudar muito em diagnósticos mais precisos, em tratamento mais acertado, mas essa questão da medicina preventiva ainda vai ter que ser no tete-a-tete. A gente ainda vai ter que ser ali sentando, olho no olho, chorando junto, curtindo as alegrias junto, as conquistas, porque... Legal. E muito disso, né? Existem maneiras de cuidar do paciente e muitas vezes nas doenças crônicas, né? A gente precisa disso, a gente precisa de uma pessoa guiando a gente, próxima da gente, resolvendo nossos problemas ali dia a dia, engajando, né? E isso acabou se desenvolvendo, né? Então, você hoje em dia cuida de pacientes baseado em programas de acompanhamento, né? Queria que você falasse como que é isso, quais os eu acho que benefícios disso esse é o futuro, né, Carlos? Porque é isso, o paciente hoje, a gente é tão sobrecarregado de informação, né? Então, assim, chat GPT, Instagram, qualquer pesquisa no Google, eu vou ter uma dieta, eu vou ter uma orientação, eu vou ter dicas, né? Milhões de dicas para dormir bem, milhões de dicas para o intestino funcionar bem. E não funciona, entende? Então, assim, o que funciona
é esse engajamento, né? Alguém ali dizendo, vai por esse caminho, que esse caminho é o que funciona. Você foi hoje, não foi hoje. Então, a gente percebe isso no consultório. Quando o paciente tem acesso a você, né? E ele consegue... Doutora, surgiu uma dúvida, né? Será que melhor isso ou melhor aquilo? Não, vai por esse caminho. Então, assim, a gente é luz para o paciente. Então, se ele tem essa luz o tempo todo do lado dele, ele vai caminhar melhor. Não é pegar na mão, tá? Porque quem vai ter que comer bem, quem vai ter que dormir bem, quem vai ter que se exercitar é ele. Mas se ele tiver alguém ali mostrando o caminho, dando boas dicas, ele tem, né, um norte, ele tem alguém ali para dizer para ele que ele pode confiar e que ele pode ir. Não essa avalanche de informação, eu não sei para quem olhar, né? Então, esse excesso hoje, na verdade, eu acho que ofusca a nossa visão. Então, ter alguém que vai dar um foco ali, vai dar um norte, vai dar uma luz direcionada, é o que vai fazer a diferença, né? Então, o programa de acompanhamento, na minha opinião, é o que realmente vai ajudar as pessoas, de fato, a viverem melhor. Eu não sei, mas você deve ter essa impressão no consultório. Você faz uma baita de uma consulta ali, explicando tudo que ele precisa fazer, que ele precisa dormir melhor, que ele precisa se exercitar, não sei quantos minutos por semana, né? Ele volta 4 meses depois, às vezes ele usou o remédio direito, às vezes ele mudou alguma coisa, mas vai numa velocidade muito lenta, que às vezes a saúde dele não permite. Doutor, eu deixei de tomar Coca-Cola, né? É uma grande conquista, mas às vezes não é o suficiente para ele. Então, naqueles 4 meses, se ele tivesse um bom acompanhamento, talvez ele tivesse já tirado o refrigerante, tirado boa parte do açúcar, melhorado a quantidade de fruta e verdura, você tá entendendo? Uhum. Então, às vezes essa mudança, claro que a gente pode provocar numa consulta e nem sempre a gente provoca, às vezes ele volta 6 meses depois completamente igual ou pior do que ele, né? Independentemente de você ter feito uma consulta boa ou ruim, não é verdade? Sim. Você fez uma boa consulta, né? Você botou seu coração ali, mas aquilo não continuou, não reverberou ali no comportamento dele, né? E o acompanhamento permite que você vá relembrando, né? E aquilo, uma hora muda um pouquinho hoje, muda um pouquinho amanhã, eu acelero o processo de mudança do paciente, recuperação do paciente, vai tudo mais rápido. Então, acho que esse realmente é o futuro, né? Tem muito isso, né? O ser humano procrastina muito, né? Então, quando você faz um programa de acompanhamento, muitas vezes você faz um compromisso com o paciente, né? E o paciente fala isso para você, eu realmente pretendo cumprir essa tarefa em 4 meses, 6 meses, 3 meses. Então, quando você faz esse compromisso, a chance de você conseguir atingir aumenta muito, né? Quando ele se compromete, né? Com Ele se apoio, compromete, né? Ele assume um compromisso, ele se dedica para aquilo, né? Então, é diferente mesmo de você deixar muito aberto. Não, olha, o ideal seria que você modificasse tudo isso aqui, né? E às vezes você não ajuda. Vamos modificar isso primeiro? Eu sempre digo, né? Vamos ver o que é mais fácil aqui nesse bolo, nesse bololô de coisa que a gente precisa desenrolar. Vamos ver o que nozinho talvez seja mais fácil a gente puxar. E a gente começa por esse, porque aí depois talvez o outro já pareça um pouco mais fácil. E aí a gente vai indo. E às vezes é confuso para o paciente tomar todas essas decisões sozinhos, principalmente se ele tiver, né, dando um Google em tudo, assim, ele vai morrer de informação e não vai saber como organizar aquilo, ou qual que ele segue primeiro, ou qual que pode ter mais chance de sucesso. Então é isso aí, nenhuma inteligência substitui essa experiência que a gente tem de ver os pacientes passando por aquilo, o que funciona, o que não funciona, porque cada pessoa é única. Não é? Então, Sim. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. E é nessa repetição de ver as coisas acontecendo é que a gente vai entendendo, né? Aquele ali, acho, né, vai funcionar mais daquele jeito. Então, é essa mistura de ciência com experiência é que, né? Por isso que tem tanta essa valorização do médico mais velho, né? Um médico mais experiente. Então, assim, se ele realmente continua estudando, a experiência dele faz uma diferença danada. Faz uma diferença enorme. Bom, a gente está chegando no final. Queria que você... Normalmente no final a gente pede pro convidado falar uma mensagem final aí de saúde pro
pro pessoal do canal, né? Saúde de Coração em Movimento. E normalmente eu peço uma dica de livro, ou alguma fonte de conhecimento que você indique para o paciente, para que ele busque saúde, busque qualidade de vida, né? Eu acho que hoje a gente, é isso que eu falei, né? Um excesso mesmo, né? De informação e isso pode às vezes cansar, né? Pode ser até uma fonte de cobrança exagerada, né? Que a gente se frustra ali porque tem tanta coisa que eu preciso fazer e não consigo fazer, né? Então acho que é isso, você ter alguém, né? Desde muito cedo você ter alguém que te ajude nesse processo de promoção de saúde, né? Saúde é algo que a gente vai gastando à medida que a gente vai envelhecendo. Então ter alguém que possa me ajudar a poupar essa saúde, né? Ou até fazê-la crescer, é algo realmente importante. Então, eu acho que todas as pessoas mereciam ter um médico, né? Nessa sociedade maravilhosa que a gente imagina, né? Que toda pessoa tem um médico para quem ela recorre quando pega uma gripe, quando torce um pé, quando tem uma dor de barriga. E a gente, ao longo dessa vida, vai ajudando esse paciente nas demandas que a saúde dele vai trazendo. Então, é que a gente esteja atento, né? À saúde. Mas não só atento também às questões médicas, né? Que a gente queira viver uma vida saudável. Acho que desde muito cedo a gente tem que pensar em exercício. A gente falou pouco, né, de exercício, mas realmente para a gente é o que mais importa em termos de saúde. É o mais difícil hoje em dia a gente convencer o paciente, né, a se exercitar. E quem se exercita percebe que isso faz toda a diferença na qualidade de vida, né? Então eu acho que é isso, filtrar também as informações, né? Porque tem muito livro, tem muito Instagram, tem muito... Mas precisa ter alguém que te ajude nesse processo. Então, você ter alguém que te ajude e diga, agora vamos ver seu estresse, vamos tentar manejar isso aqui de uma forma que isso agora é o que tá pegando mais. Olha, você tá se alimentando direitinho, mas tá fazendo pouco exercício, vamos agora focar um pouquinho nisso. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ter alguém que nos gerencie sempre torna o processo mais prazeroso também, né? Cuidar da saúde tem que ser prazeroso. Então é isso. Beleza, obrigado por ter vindo, foi fantástico ter você aqui, você é uma médica maravilhosa, quem conhece você pessoalmente, acho que sempre te ama, assim, né? Você traz esse brilho no olhar, essa atenção que você tem para os amigos, para os pacientes, acho que para todo mundo, né, que convive com você. Acho que você é uma pessoa iluminada, né? Acho que essa seria uma boa palavra para te descrever. Obrigada, Carlos, pelos elogios. E só agradecer. Obrigada. Continue assim. E agradecer também a sua parceria, né? Então, Carlos caiu de paraquedas, né, na nossa sociedade. Começou de uma forma inusitada, mas é muito prazeroso ter pessoas boas também que estão ali ao seu redor, né? Faz toda a diferença nesse nosso processo. Então, eu acho que realmente eu sou uma pessoa privilegiada porque eu realmente faço o que eu gosto, posso fazer o que eu gosto, né? Então, isso torna realmente as coisas mais fáceis para mim, né? Então, é isso. Então, obrigada por esse carinho, obrigada pela sociedade, obrigada pela parceria, obrigada pela amizade e estamos aí. Obrigado.